Bom dia, bom dia. Hoje eu vou começar um pouquinho diferente, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho, antes de começar a nossa leitura e nossa meditação, sobre a ritualística. Há muita mistificação em cima da palavra ritual, né? Diz, vamos fazer um ritual. Aí todo mundo pensa que é magia, né? Tipo, negativa, um negócio, fazer um trabalho, né? Feitiçaria. Mas não tem nada a ver, né? Ritual é tudo aquilo que você faz com frequência que te coloca em conexão com algo que você busca e você gosta. Eu lembro que um ritual que a gente fazia quando era criança até adolescência, sabe? Era o ritual de pedir a bênção pra avó, pro vô, né? Então, eu não tô com a câmera em mim porque eu quero mostrar pra vocês, esse aqui é o meu altar, tá? Aqui no meu altar eu tenho umas imagens de budinhas que eu ganhei de monges, né? Um incensinho, algumas estatuetas que eu ganhei, tá? A minha tigela tibetana. Tem ali atrás um monge. Então é bem simples. Eu tenho aqui um copinho de água para quando der sede, e esse copinho de água no meu altar, na minha conexão, vai pegando fluidos e vibrações positivas de cura para quando eu tomar, né? Ajudar na minha cura física, né? E espiritual também. Então, o ritual, ele nada mais é do que um meio de nos colocar em conexão com algo, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora é uma espécie de um ritual, tá? Que a gente deveria fazer todos os dias, né? Quando possível. Porque é algo muito rápido e muito simples. É você ter uma vela, um isqueirinho e um incenso. O que nós vamos fazer? A gente vai... Esse ritual consiste em nos colocar em conexão com a nossa essência, com aquilo que a gente busca, com aquilo que você busca. Qual é a maior qual é a melhor coisa que um ser humano pode fazer pelo outro? Melhorar a si próprio. E através do seu exemplo, da sua melhora, mostrar ao outro que ele também pode melhorar, e assim sucessivamente o mundo vai se melhorando. E esse ritual aqui, ele tem esse intuito de nos lembrar que a gente tem que se melhorar todos os dias. Acessar o nosso espírito todos os dias. Lembrar que a gente é um Buda. Lembrar que a gente é um Cristo. Lembrar que a gente
somos pessoas de luz. Lembrar que a gente é do bem. Então, a gente vai acender um incensinho. E aí, você pode cantar um louvor que você gosta. Você pode, dependendo da religião que você é, cantar uma música de terreiro, uma música católica. Você pode cantar um mantra, né? Me veio aqui na minha cabeça de eu cantar o mantra da linhagem do budismo Theravada, que é um mantra que nos coloca com os 5 preceitos budistas, os cinco principais preceitos, que é não matar, não roubar, não mentir, não usar drogas nem álcool e nem vendê-los, não abusar da sexualidade. Então, ao fazer isso, a gente vai cantando. Eu vou cantar ele em Pali e em sânscrito, tá? Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Que esse incenso, que esse elemento que o incenso traz, que é o elemento ar, possa estar purificando o nosso ar, a nossa vida, o nosso prana. Que todo ar que a gente possa respirar, que todo ar que a gente respira possa ser benéfico, possa ser um ar que limpe e oxigene o nosso corpo, que a gente possa devolvê-lo o mais puro possível novamente para o planeta. Que esse incenso, que esse perfume possa estar perfumando o nosso caminho e a nossa vida. Temos aqui o elemento água, né? Que essa água, depois que eu tomar, o que você tomar, se você tiver com um copinho aí com você, é bom que tenha. Essa água, ao ser tomada depois, possa purificar seu corpo, equilibrar seus chakras, equilibrar seu corpo físico, seus órgãos, ativá-los, né? Que eles possam trabalhar felizes, porque você está feliz. Que eles possam trabalhar da melhor maneira possível. Que essa água possa levar o frescor para todas as células, todos os átomos, todas as moléculas do nosso corpo. Que o elemento terra, que está presente também, que é o nosso chão, onde a gente pisa, onde a gente está sentado, onde a gente caminha, possa ser um elemento crucial para sustentação do nosso caminhar. Que a gente possa louvar o chão que a gente pisa e agradecê-lo por estar ali firme quando a gente der o passo. E por fim, a vela. O fogo, que representa o nosso espírito,
onde a gente quer alcançar. Que essa chama, que toda vez que a gente acender uma vela, toda vez que a gente se colocar a acender uma vela e olhar para esse fogo, que a gente nunca esqueça que esse fogo representa o nosso espírito. E representa o nosso caminho à iluminação. Então, que a gente possa alcançar a nossa mente iluminada. Que esse fogo possa iluminar o nosso caminho até o nosso espírito. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Então, bom dia. Vamos à nossa leitura de hoje, ao nosso Dhammapada, né? Agora entrando no capítulo 5. Lembrando aí que temos 26 capítulos ainda. Temos 26 capítulos o livro todo, né? Então ainda temos 21 capítulos pela frente. Temos aí um bom caminho a caminhar aí, temos alguns sábados ainda, né? Então vamos lá, sem muito mais. Espero que possamos ter uma boa leitura. Espero que possamos passar da melhor maneira possível aquilo que a gente vai ler, que a gente consiga, né, trazer para vocês esclarecimentos. Capítulo 5. O insensato. Balavaga. Verso 60. Longa é a noite para quem vela, longa é a estrada para quem está fatigado, longa é a série dos nascimentos e das mortes para os insensatos,
presos à ilusão dos desejos e que desconhecem a verdadeira lei, o caminho. Então, esse capítulo ele fala do insensato, né? Longa é a noite para quem vela, longa é a estrada para quem está fatigado. Longa é a série dos nascimentos e das mortes para os insensatos, presos à ilusão dos desejos, que desconhecem a verdadeira lei, o caminho. E qual é o caminho? O caminho que ele fala aqui é o Dharma, é as leis supremas. Seria esse caminho, a iluminação, né? Mas cada um tem o seu caminho, a iluminação. O meu caminho, a iluminação, não é o mesmo que o teu, não é o mesmo que o do fulano, do ciclano, do vizinho, do patrão, não é. Eu escolhi um caminho a seguir, não quer dizer que o meu caminho, que o caminho que eu escolhi seja o caminho que você tenha que seguir. Mas a verdadeira lei, ela está em todos os caminhos. E qual é a verdadeira lei? Se construir. A verdadeira lei é o que está no caminho óctuplo de Buda. É o que está na palavra de Jesus. É o que está na palavra de Sócrates, de Platão. É o que está na palavra de Krishna. Que todos eles sempre foram enfáticos em dizer: e abandonar os desejos, os apegos. A verdadeira lei é a gente estar preparado e compreender que a vida é impermanente, que nada está ao nosso controle. Ao que depende da própria vida, nada está ao nosso controle. E aqui vai falar geralmente para quem acredita na reencarnação, mas você necessariamente não precisa acreditar nela, tá? Porque aqui a longa é a série dos nascimentos e das mortes para os insensatos. Isso fala-se da reencarnação, né? Por quantas e quantas vidas a gente vai nascer e morrer novamente para que a gente entenda que a gente tem que se desapegar dos desejos, das ilusões, da sensualidade, enfim. Se desapegar dos excessos.
Verso 61. O amor e a compaixão são caminhos, são a verdadeira lei. É o que a Vanessa escreveu aqui, né? Isso. Sim, o amor e a compaixão são caminhos, são a verdadeira lei. Parte dele, né? Que nem você colocou, parte dele. As leis universais são a lei de vibração, a lei da mentalidade, a lei de ação e reação, né? São leis universais, é o Dharma. São coisas que acontecem na nossa vida que não está ao nosso controle. Por isso que uns rituais simples como esse servem para isso. Para que a gente faça da nossa vida um caminho rumo à luz. Para que quando a vida lhe trouxer caminhos ou estradas ou acontecerem coisas que não estão ao nosso controle, a gente com uma bagagem de rumo à luz, guiados pelo nosso espírito, teremos sim condições de olhar e dizer, bom, não está ao meu controle, tá tudo bem. Porque a gente já criou uma base sólida rumo à luz e a gente vai entender que a vida é impermanente, que tudo vai nos levar ao caminho rumo ao nosso espírito. É difícil, é ruim de compreender, por isso que rituais simples como esse são para sempre nos lembrar daquilo que a gente deve buscar na nossa vida. Voltando, verso 61. Na grande jornada da vida, não encontrando quem lhe seja superior ou igual, que resolutamente prossiga solitário, o caminho não há sociedade com insensatos. Caminho, a lei. Né? Verso 62. Estes filhos são meus, estas riquezas são minhas. Assim se atormenta o insensato. Verdadeiramente, nem nos pertencemos a nós mesmos, muito menos filhos e riquezas. A gente tem esse costume, né, de dizer a minha casa, a minha esposa, o meu marido, o meu filho. E depois dizer, eu não sou apegado, mas aquele ali é meu, filho, meu. Aquele ali é meu marido, minha esposa. Não somos. A gente não é nem de nós mesmos. Por isso que os relacionamentos eles têm que ter a liberdade. Entenda, não é que liberdade ela tem um perigo aí de interpretação.
que uma liberdade bem conduzida para o espírito tem o intuito de libertar as pessoas. Agora, a liberdade conduzida pelo ego, pela vaidade, pelo insensato, ela se transforma em libertinagem. E não há mal nenhum em ser apegado, com equilíbrio. Como eu falei, sabendo que a vida ela tem das suas impermanências e que ela pode conduzir por uma estrada que não é a que a gente queria, mas não está no nosso controle. E quando a vida vem e leva um filho, é desesperador. O mundo parece que acaba. E eu não vou aqui falar no mérito não, mas na questão da dor que isso gera para uma mãe e para um pai. O que eu quero colocar aqui é a questão do apego em si. Esses filhos são meus, estas riquezas são minhas. Este filho é meu, não é. Já dizia o poeta Khalil Gibran, nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da ânsia da vida por ela mesma. Vem por nós, mas não nos pertence. Somos apenas o arco na mão do grande arqueiro, que joga a flecha, que é o filho, e o filho toma seu rumo. As riquezas também não são minhas. Morre e leva. Quero ver se consegue. Não dá. E aí a gente diz aqui, assim se atormenta o insensato. Por quanto tempo mais nós vamos nos atormentar? Verso 63. O insensato, reconhecendo-se como tal, pelo menos nisto é sábio. Mas o insensato que se julga um sábio, este sim é verdadeiramente um tolo. Quem não? Quem de nós que muitas vezes não se julgou um sábio, né? E quem de nós também nunca reconheceu que não sabe nada? Entra uma frase de Sócrates: só sei que nada sei. Devemos sim reconhecer que somos sábios. Mas o que é sabedoria? A sabedoria é colocar o nosso conhecimento em prática. É colocar uma conduta de vida de bem-aventurança em prática. O que é ser sábio?
Porque tu pode ler um monte de livro que diz assim, você tem que ser uma pessoa... Vamos pegar Jesus. Amai-vos uns aos outros. Amai os vossos inimigos. Tu pode ler isso. E dizer assim, eu sei disso e tal, eu sou o cara, eu sei disso. Aí chega no momento de amar ao vosso inimigo, não funciona. Não funciona. Jesus dizia, quando foi interrogado pelos discípulos, como vamos reconhecermos uns aos outros quando ele partisse, né? E ele responde, vos reconhecereis, portanto vos amardes. É exemplo de vida, de conduta, moral, ética, conduta de pensamento, todos os dias melhorando o nosso pensamento. São Francisco, ele disse para os seus discípulos, quando estava perto de morrer, ele pediu para os discípulos irem para a Europa, irem para outros lados do mundo. E ele foi bem claro quando ele disse assim, ó, ide e pregai o Evangelho. Se for preciso, use as palavras. Se for preciso, use as palavras. Então, é exemplo. Jesus demonstrou na vida com exemplo. Buda demonstrou na vida com exemplo. Krishna demonstrou na vida com exemplo. Todos os grandes mestres demonstraram suas vidas, as suas condutas. Foi tudo no exemplo. Então o insensato, quando ele reconhece-se como tal, pelo menos nisso ele é sábio. Então reconhecemos a nossa insensatez, que a gente não sabe nada. Que a gente não sabe nada no sentido de sabedoria, que a gente ainda não consegue botar em prática aquilo que a gente gostaria. Mas a gente tenta. E tem que tentar. É mudança. É mudança. Verso 64. Mesmo convivendo a vida toda com um homem sábio, o nécio percebe tão pouco do caminho da sabedoria como a colher o gosto da sopa. Aqui é interessante, né? Que mesmo convivendo a vida toda com um sábio, o nécio, né, o ignorante, o insensato, percebe tão pouco o caminho da sabedoria quanto a colher o gosto da sopa. Já parou para fazer essa análise? Olha só, para fazer essa análise. Que a gente percebe tão pouco o caminho da sabedoria. Se a gente estivesse andando com Jesus hoje, ou com Buda,
a gente perceberia tão pouco do caminho da sabedoria como a colher o gosto da sopa. Porque perceba, a colher, ela está mergulhada na sopa. Mas ela não percebe o gosto. Agora, se você jogar dentro da sua boca e naquele curto espaço de tempo que a sopa toca a língua e você engole, você percebe o gosto da sopa. Então, você é a colher ou você é a língua? O quão profundo você está indo na sua vida? O quão profundo você está se dedicando às suas práticas de melhorar-se, de amar-se, de oferecer ao mundo boas vibrações. O quanto a gente está querendo sentir verdadeiramente o caminho da sabedoria, o caminho de Deus. Verso 65. Mas o homem esclarecido, aquele que observa e vê, estando um só minuto na companhia de um sábio, logo perceberá o caminho da sabedoria, como a língua percebe o sabor da sopa. Que eu acabei de falar. Verso 66. Os insensatos que acreditam serem sábios são inimigos de si mesmos, fazem más ações das quais por fim só colhem frutos amargos. Verso 67. Não é boa a ação que depois de feita traz arrependimentos. Quando amadurecida, produzirá frutos amargos, que serão colhidos com lágrimas e lamentos. E entra o motivo que eu falei de um ritual desse. Que ele bota ali, que os insensatos que acreditam serem sábios são inimigos de si mesmos, fazem más ações. O que é as más ações? São nossas escolhas. Mal pensadas, mal conduzidas, porque a gente não tem o hábito de olhar para o nosso espírito, não tem o hábito de querer iluminar-se, não tem o hábito de querer mudar. A gente quer mudança, mas não quer mudar com ela. A gente quer que a nossa vida melhore, mas que a gente continue fazendo as mesmas coisas que vem fazendo. As mesmas coisas que levaram a nossa vida até o ponto que ela está hoje. Ah, é ruim, a minha vida está travada. Aí a gente quer mudança, mas a gente não aceita mudar para que isso aconteça. E aí a gente continua produzindo mais ações, produzirá depois frutos amargos que serão colhidos com lágrimas e lamentos. Verso 68. Realmente boa é a ação que depois de feita não traz arrependimentos. Quando amadurecida, produzirá frutos doces que serão colhidos com alegria e contentamento. Doce como o mel. Verso 69. Doce como o mel, parece ao tolo a má ação, enquanto imatura, porém, quando ele amadurece, o sofrimento aparece amargo como fel.
eu escutei uma vez, eu acho que foi o Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita, que ele disse que o tolo, né, vou usar essa palavra, que o insensato, quando está em queda, ele está sorrindo, porque ele não percebe que está em queda. Porque o doce como mel, parece ao tolo a maçã. Amor? Tudo bem? Desculpa. Entende? O tolo, o insensato, quando está caindo, ele está sorrindo, ele não percebe a sua queda. Ele acha que está lá no topo. Doce como mel parece ao tolo a maçã. Ele está sorrindo, ele acha que é doce. Aí quando ele amadurece, esse amadurece ele tem o sentido kármico aqui, tá? Tipo, quando, pode ser nessa vida ou na outra, quando ele percebe que aquela maçã não é doce, o sofrimento parece amargo como fel. Verso 70. Por mais tempo que se alimente com o auxílio da ponta afiada da erva cussa, o insensato nem por isso alcançará a 16ª parte dos que se alimentam da verdade, sabedoria dos sábios. Por mais tempo que aqui reforça, né, o sentido de que por mais tempo que se alimente de conhecimento, que pareça estar adquirindo muito conhecimento em busca da luz, que está do lado do sábio, né? O insensato nem por isso vai alcançar a 16ª parte dos que se alimentam da verdade, porque ainda é insensato. Verso 71. A má ação não dá frutos imediatos, como o leite recém-derramado não azeda imediatamente, como fogo escondido sobre cinzas, um belo dia o mal irrompe sobre o insensato. Verso 72. A maldade do insensato aumenta pela esperteza, perturba sua mente e aumenta sua ruína. A maldade do insensato. A maldade do insensato, aumentada pela esperteza, perturba a sua mente e aumenta a sua ruína. Olha só. Esperteza, ela é uma virtude, né? Assim como a paciência. Só que ambas, se elas estiverem ligadas à maldade, não são boas. Olha, a esperteza, uma pessoa esperta, sagaz, que usa disso
para atingir a sua iluminação e beneficiar o maior número de pessoas, nossa, que bom. Agora tu imagina a esperteza na mão do insensato. De uma pessoa que quer assaltar um banco, que passa anos planejando isso. De uma pessoa que quer fazer um mal muito grande. A paciência é a mesma coisa. A paciência trazida como uma virtude para você adquirir clareza na sua vida espiritual, ótimo. Agora uma paciência onde você é paciente a ponto de só ficar matutando coisas negativas para adquirir e fazer o mal. Mas isso perturba a mente e aumenta a sua ruína. Porque ele, a má ação, ela não dá frutos imediatos. Ela vai corroendo por baixo e você não percebe. O nécio, o ignorante, é capaz de desejar uma reputação imerecida, veneração entre os seus e entre os bhikkhus, a primazia nos mosteiros. Bhikkhu é o monge budista da escola Theravada. Verso 74. Que os leigos e religiosos me julguem perfeito, que a mim obedeçam e se submetam às minhas menores ordens. Assim pensa e fala o insensato, e seus desejos e orgulho crescem sem cessar. Verso 75. Existe um caminho que leva aos bens terrestres, outro que leva ao nirvana. Sabedor disso, o discípulo do Supremo Iluminado não aspira às honras, mas esforça-se na vigilância para a libertação. Então, meus amigos, são escolhas, são caminhos. Vamos para a nossa pequena meditação. Tomando a nossa postura necessária, ao toque de 3 sinos a gente começa, tá bom? Então vamos respirando, vamos nos percebendo a nossa respiração. Tranquila, natural.
Então vamos voltando. É o toque de 3 sinais, vamos abrindo os olhos. Vamos agradecer então a toda a espiritualidade, a todos os nossos mestres que nos permitiram que estivéssemos aqui hoje, que pudéssemos ler, fazer essa leitura e que possamos nós e todos alcançar a mente iluminada. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Paz e bem a todos, um bom final de semana.